Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver neste momento nos assistindo através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e em formato de podcast no Spotify na Rede Brasil. Que Deus abençoe você e toda a sua família através do estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a terceira lição com o tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. Pastor Nando Jackson, a paz do Senhor Jesus. Do evangelista Jonathan Lucena. Pastor irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do professor e auxiliar, irmão Jonas Santana. Pastor irmão Jonas. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição, veremos a perspectiva da missão no Antigo Testamento. Estudaremos a escolha da nação de Israel como um povo da aliança com um propósito missionário. Traremos narrações bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta e sobre a ida de Jonas a Nínive. E, por fim, analisaremos as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Pois não. Diz assim Isaías 49, verso 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática da lição diz o seguinte: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Primeiro objetivo da lição: identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. E terceiro e último objetivo, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9, versículos 17 ao 22, Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Acompanhe conosco. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nem o fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento.
Semana passada estivemos estudando a lição de número 2, que teve como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E naquela lição nós pudemos aprender que sobre a natureza missionária de Deus, enfatizar o amor de Deus como um princípio fundamental da redenção e também estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Esta semana estamos já na lição de número 3, vamos trabalhar sobre missões transculturais no Antigo Testamento, mas antes de entrarmos no comentário de nossa lição, está sendo pontuado pelo autor da lição que esta semana estamos comemorando o Dia do Professor. E todas as EBDs aqui no estado de Pernambuco estão aplicando o projeto, orientado pela superintendência, que tem como título Professores da EBD seguindo os passos do Mestre Jesus, baseado no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 21, na versão NVI, que diz: Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. E os dirigentes de escola estão aplicando este projeto de grande relevância, porque o projeto, todos os projetos pedagógicos que são vivenciados em nossas escolas bíblicas dominicais, eles têm uma grande missão, não apenas passar uma programação, mas tem um efeito, evangelista Alessandro, um efeito pedagógico de reforçar valores e princípios doutrinários. Sem sombra de dúvida, pastor, e acreditamos que isso é um momento muito propício para as escolas dominicais agradecerem a Deus, a partir da sua direção, claro, pela vida dos professores, mostrando a importância que eles têm, de ensinar a palavra de Deus, de serem instrumentos formadores até de caráter, podemos assim dizer, não é? E essa proposta da superintendência das escolas dominicais aqui do estado, em fazer uma programação específica, traz a valoração que é dada a essa pessoa do professor, né? O texto diz, Paulo, se é ensinar, haja dedicação no ensino. E nós temos visto ao longo do tempo que estamos aqui, ajudando o pastor junto com o senhor, a dedicação, pastor, dos professores, né? Nos estudos de professores ali no Tempo Central, todos os meses indo se reciclarem. E essa programação nada mais é do que um agradecimento, dizer, olha, vocês são importantes para a escola dominical, ao ponto da superintendência preparar um material específico, uma programação alusiva a esse dia, fazendo jus a essa função tão importante que é de ensinar. Evangelista Luciana, é um momento que os alunos agora, vão agradecer a Deus pela vida de seus professores que toda semana, de maneira dedicada, laboriosa, tem orado, preparado a sua lição para estar no domingo ou em outras escolas que sejam outros dias, mas naquela semana direcionando o ensino da palavra de Deus. É um momento que os alunos devem agradecer a Deus, pela vida de cada professor e celebrar este momento. Perfeitamente, pastor. Nós entendemos pela importância que o professor ele tem, a figura do professor tem, principalmente na escola dominical. Nós poderíamos aqui tecer comentários, eu particularmente tenho muito desses professores que marcaram a minha vida no início da minha caminhada e que até hoje sou abençoado pelos seus ensinamentos. Claro, e a gente sempre é grato, mas especificamente nesse dia é um momento honroso que os alunos se reúnem com a escola dominical, trazendo aqui à tona essa homenagem, essa consideração de forma pública, pontual, claro, agradecendo a Deus pela vida de todos que com dedicação, como já foi dito, semanalmente se preparam, se dedicam, alguns que consigam, reúnem muitas responsabilidades, mas conseguem administrar para chegar no domingo e dar uma boa lição e abençoar os seus alunos. É um momento, irmão Jonas, que o aluno tem de agradecer a Deus pela vida daquele irmão, daquela irmã que tem se dedicado ao Senhor e tem exercido a sua missão como professor de escola dominical, como educador cristão, levando a palavra de Deus e formando vidas toda semana para a glória do Senhor. Com certeza, pastor, é um momento tão singular, porque merece um momento de oração, de gratidão pela vida desse professor. Porque o professor da escola bíblica dominical, ele tem um diferencial em relação aos outros. Você pode ser professor de uma escola secular, de uma faculdade,
mas é possível em outras áreas separar a vida profissional da vida pessoal. Mas o professor da escola dominical não tem como fazer esse tipo de separação, não. O que ele é na escola dominical, ele também é dentro de casa, ele também é no trabalho. Então, assim, é uma vida de dedicação. Então, essa vida tão respaldada, porque a quem muito é dado, mais é cobrado, né? A pessoa se faz uma vigilância maior na própria vida. Então, significa que há um esforço também por parte desse professor. E chega o momento do aluno, que hoje é aluno, mas amanhã pode estar no lugar do seu professor, agradecer a Deus, fazer uma oração por ele, agradecer por esse momento tão bonito e tão específico. Então, eu sempre digo que a docência cristã, ela, em sua missão, em natureza de sua missão, ela é mais excelente do que qualquer outra docência. Porque, por exemplo, um professor de uma universidade de Harvard, de Cambridge, de Oxford, são professores que treinam seus alunos, são universidades excelentes, né? Excelentes, as melhores universidades do mundo. Entretanto, os alunos que sairão daqueles corredores estarão sendo treinados para a sociedade, para o campo profissional. Enquanto o professor, ou o docente, ou aquele que exerce o magistério cristão, ele prepara o seu aluno para a vida aqui e para a vida eterna. Então, queremos parabenizar você, professor, que tem se dedicado, que tem colocado a sua vida na presença do Senhor, exercendo com amor, com carinho. Receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da superintendência das escolas dominicais, e logo no finalzinho nós estaremos fazendo uma oração especial, apresentando a cada professor, a cada professora que tem experimentado este momento, adorando a Deus, exercendo o seu sacerdócio na docência cristã. Evangelista Alessandro, hoje nós vamos falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. E vale destacar de que essas duas lições passadas, tanto a primeira lição quanto a segunda lição, de alguma forma estão interligadas a esta lição. Porque nós estamos, embora que estejamos falando sobre missões transculturais, mas há uma linha uniforme que precisa ser entendida na revelação de Deus. E aí a gente viu na lição passada de que a missão ou missões está fundamentada exclusivamente na natureza divina. Foi apresentado aqui no programa anterior o Deus como o primeiro missionário que vai atrás de Adão, vai tomar a iniciativa, faz a promessa. E essa lição ela vai ampliar um pouco os conceitos que nós estudamos nas duas lições anteriores. Eu quero chamar aqui o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico de nossa lição é Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Sim. E aí fala sobre o plano de Deus, a falha de Israel e a contribuição de Israel para o mundo. Sobre o plano de Deus, eu queria pedir a primeira tela, por favor, para trazermos aqui uma visão, e aí o senhor comenta. Pois não. Nisso aqui é o que nós já comentamos no início do programa, lá na introdução do programa, sobre missões do Antigo Testamento, o método centrípeto de Deus usando Israel no Antigo Testamento como um instrumento através do qual Deus seria levado às nações. É claro que, porque o método é centrípeto, porque a partir de Israel viria o Messias, veio a época da lei, veio o estabelecimento do tabernáculo, o estabelecimento lá na frente do templo físico de Salomão. Então as nações deveriam vir a Israel. Eu lembro até da própria oração de Salomão na dedicação do templo, segundo o livro das Crônicas 6, que ele ora assim, diz assim: Senhor, o estrangeiro que vier a este lugar, Senhor, ouve a sua oração, para que ele possa fazer o teu nome conhecido em toda a terra. Ou seja, a oração de Salomão, ela traduz muito bem esse método centrípeto. Ou seja, a função de Israel era levar Deus às nações, entretanto, as nações que deveriam vir a Israel.
Perfeitamente, pastor. Há um texto no Antigo Testamento que representa, pastor, de forma muito clara esse gráfico. Nós poderíamos, claro, começar por Gênesis 12, como estar aqui de forma muito bem propícia, com aquela fala de Deus para Abraão, dizendo que em ti, e ali em ti estava sendo de forma generalizada, apontando para a nação de Israel, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Esse texto é um texto magno, é um texto perfeito. Só que quando nós olhamos pós-Abraão, vamos para Êxodo, por exemplo, a gente vê, pastor, de forma muito clara essa verdade. Por exemplo, o capítulo 12 de Gênesis fala de Abraão. O capítulo 12 agora de Êxodo fala de Moisés saindo com essa nação do Egito. E lá há um estabelecimento da graça de Deus de forma missiológica muito bem esclarecida. O capítulo 12, pastor, por exemplo, versículo 13 diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar com os meninos. O versículo 38 diz assim, pastor: e subiu também com eles muita mistura de gente. Essa muita mistura de gente aqui, pastor, segundo os principais teólogos do Antigo Testamento, é um apontamento para diversas nações que estavam também aprisionadas no Egito, ou representantes de nações, que ao verem Israel durante aqueles 430 anos aprisionado, verem ou testemunharem o seu culto, a sua forma de vida, testemunharem o proceder de Israel, se encantaram. E muitos destes iam até Israel e conheciam o Deus de Israel. Prova é que quando o povo sai do Egito, pastor, do Êxodo, né? Aqui o capítulo 12 é a saída do povo, essa mistura de gente diz: eu quero ir com vocês, eu quero servir ao Deus de vocês. E diz o texto sagrado, a partir do versículo 38, que Deus disse assim a Moisés: Moisés, toda e qualquer nação que queira vir acompanhar Israel, vocês vão abraçá-los. Em outras palavras, Deus estava dizendo: a minha graça também é para estas nações. Só que pastor Nath Jackson e companheiros que aqui estão, o belo do texto é que Deus diz: eles vão ser alcançados, mas eles têm que fazer um pacto. E o pacto era o pacto da circuncisão. Eles participariam da Páscoa, que a Páscoa é um símbolo do sacrifício de Cristo, sacrifício esse por todas as nações. Então esses povos, a partir do versículo 38 em diante, participariam da Páscoa, seriam circuncidados, e eles saíram, pastor, com Israel, fazendo parte agora de Israel, do povo de Israel, mesmo sem ser israelita. Isso aqui, pastor, é o que prova que as nações vindo para Israel, fazendo parte desse povo, mesmo não tendo o sangue de Israel, não tendo a descendência de Abraão, mas tinha o pacto do Deus de Abraão. Então, Êxodo 12, pastor, e Gênesis 12 se completam. Essa figura é maravilhosa, porque mostra como no Antigo Testamento Israel era missionário. Missionário como? Por aquilo que o povo via a respeito deles. Se encantavam tanto que diziam: quem é esse Deus? Eles diziam: esse Deus é o Deus de Israel. O povo se convertia a esse Deus de Israel e se submetia aos ritos aqui litúrgicos, que é outro assunto. Mas essa missão, pastor, centrípeta, ou seja, o que é centrípeto? É a força de fora para dentro. Era através do testemunho, do ver. E o Deus de Israel era proclamado, pastor. Então eu penso que é muito bom citar Gênesis 12 em paralelo com Êxodo 12 para mostrar esse gráfico. Vamos para a próxima tela. Aí nós temos, já no Novo Testamento, o método centrífugo aplicado à igreja, né? Enquanto que em Israel, Isso. as nações iam para Israel, havia um templo, um local de adoração. Exatamente. O povo, para conhecer o Deus de Israel, tinha que ir. Até os israelitas que viviam fora de Israel teriam que 3 vezes no ano ir para Israel adorar a Deus. Quando Cristo estabelece a sua igreja, estabelece um método centrífugo, ou seja, a igreja agora deveria sair para levar a mensagem a todas as nações. Isso, pastor, e aqui é algo maravilhoso. Por quê? Quando olhamos para o Antigo Testamento, que é o centrípeto, as nações vindo para Israel e conhecendo o Deus de Israel, a gente vai ver que Israel falhou nessa missão, de alguma forma, pastor. Vários textos do Antigo Testamento, acredito que vai ser comentado aqui pelos companheiros, vão mostrar que Israel desviou desse plano. E Deus estabelece agora um plano B. Deus sempre tem um plano B na manga, né? Vamos usar essa expressão, não que a igreja não estivesse no plano de Deus e passou a estar. É uma forma didática apenas de dizer, Deus dizendo a Israel: olha, se você falhar, tem
quem faça a missão. Como o plano de Deus é alcançar as nações, e Israel, pastor, de alguma forma falhou, vem a igreja. E aqui o plano de Deus, o método de Deus é o contrário. Enquanto as nações vinham para Israel, a igreja vai sair para os 4 cantos. Por isso que tem o ide glorioso, né? Ide pregai às nações. Lá em Abraão, Deus disse, as nações serão benditas em vocês, elas virão. Aqui é o contrário. Já disse, ide às nações. Então, por isso que essa força do centro para fora, né? Centrífuga. Então, a igreja vai cumprir esse papel. O nome eclesia quer dizer sair para fora do mundo, mas pode se aplicar também, pastor, a sair para evangelizar o mundo. Isso. Não ficar nas 4 paredes e assim alcançar as nações para Cristo. Vamos para a próxima tela, por favor. Aí nós temos missões no Antigo Testamento. Então, irmão Lucena, nós vimos aí a partir das 2 lâminas que foram passadas, de que o método de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a partir de Israel, o método é centrípeto, as nações vindo a Israel. Para a igreja, no Novo Testamento, o método centrífugo, a igreja saindo às nações. Só que nós temos aí, entre a chamada de Abraão, que a chamada de Abraão, capítulo 12 do livro do Gênesis, versículos 1 ao 3, ali está uma síntese de todo o propósito missionário de Deus. E nós temos uma síntese. Mas antes de Abraão, nós temos Gênesis de 1 a 11, e aí nós temos um Deus se relacionando com outras nações. Por exemplo, é Gênesis de 1 a 11 que nós vemos o caso de Melquisedeque se relacionando com Abraão, e Abraão reconhecendo ele como sacerdote do Deus Altíssimo. E se ele era sacerdote do Deus Altíssimo, quem constituiu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo? O próprio Deus. E se ele era sacerdote de uma comunidade. Então, já haviam adoradores do verdadeiro Deus, verdadeiro Senhor. Tanto que o próprio Abraão reconhece que o Deus que se revelou a ele, lhe fez promessa, Gênesis 12, 1 a 3, é o mesmo Deus que se revelou a Melquisedeque. Então nós temos aí, eu queria que o senhor pudesse ler, por favor, essas duas sentenças aí e pudesse comentar. Pois não, pastor. É decididamente universal em seu escopo e perspectiva, diz aqui a informação, pois se dirige a todas as pessoas, todas as culturas e todas as línguas desde o início das eras. Começa com o casal humano original, Adão e Eva, e prossegue até que as então conhecidas 70 nações do mundo sejam abrangidas no escopo de sua mensagem, como já foi bem descrito aqui e inclusive está na tabela das nações aí em Gênesis capítulo de número 10. Nada mais, essa informação, ela traz esse resumo, não é? Essa síntese do que Deus vai particularmente, principalmente a partir de Gênesis 12, deixar isso muito evidente, como já foi bem pontuado pelo evangelista Alessandro. Eu estava lendo o livro do comentário da lição, o pastor Wagner Gabi, no livro, ele faz uma citação de um estudioso que diz o seguinte: o Antigo Testamento não contém a palavra missões. Você não vai encontrar, nós não encontraremos o termo missões, como nós encontramos de forma muito clara no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele é por si missões no mundo. E quando nós lemos essa informação, isso fica muito claro, como o senhor bem descreveu, desse relacionamento que Deus já tem com pessoas de outras nacionalidades. E isso é muito interessante, embora no Antigo Testamento não se fale especificamente da palavra, mas o conceito de missões está em todo o Antigo Testamento, principalmente quando analisamos o capítulo de 1 ao capítulo de número 11. Ainda no livro do comentário da lição, pastor, na página de número 26, que nós encontramos um conteúdo a mais e o professor pode aproveitar, se não adquiriu, adquirir esse comentário, esse livro da lição, para endossar ainda mais. Nos é dito na página 26 a seguinte informação: o livro de Gênesis, capítulos de 1 a 11, trata da origem e desenvolvimento da raça humana como um todo. O período compreendido nesses capítulos é conhecido como universalismo, enquanto no capítulo 12, nos versículos de 1 a 3, o período narrado denomina-se de particularismo, haja vista que Deus trabalha por meio de uma nação chamada Israel. Esta foi chamada para ser uma nação missionária. Os israelitas deveriam ser servos de Deus, as suas testemunhas, os seus sacerdotes e mediadores diante das nações. Então, o interesse de Deus
às outras nações já é evidente quando lemos do capítulo 1 ao capítulo de número 11. E quando Deus traz a Abraão, em Gênesis 12, de que ele, a partir dele, seriam benditas todas as nações, é evidenciando, é materializando esse interesse que vai ser descrito em todo o Antigo Testamento. Enquanto eu estava ouvindo o evangelista Alessandro, quando ele tratou, por exemplo, dessa mensagem missiológica de Deus no Antigo Testamento, citando o Êxodo 12, é interessante que isso vai ser evidenciado em figuras, em personagens. Enquanto o senhor estava falando, por exemplo, me lembrei de Raabe. Quem era Raabe? Era uma mulher que não pertencia à nação de Israel, mas que foi contemplada e a propósito é citada como sendo a galeria dos heróis da fé, e ela é mencionada lá em Hebreus capítulo 11. A própria Ruth, moabita, não é? Ela também é inclusa dentro do contexto salvífico, missiológico de Deus, porque reconheceu o Deus de Israel. Então, olhar para o Antigo Testamento e dizer de que não há o interesse de Deus em salvar todas as nações é desconsiderar esses princípios que estão revelados, principalmente quando lemos já no início, Gênesis capítulo 1 ao capítulo de número 11. E essa questão etnocêntrica judaica, né, de achar que por ser o povo escolhido, era o povo que Deus tinha predileção e por conta disso acabou desenvolvendo aí, permitindo com que a própria nação de Israel falhasse em seu propósito. Isso fica bem evidente, né, irmão Jonas, no Antigo Testamento. Fica bem evidente, pastor, e uma coisa, os irmãos comentando, eu estou lembrando de Isaías, capítulo 56, deixa eu ler esse texto, e o versículo de número 3, porque a palavra de Deus nos diz que o Antigo Testamento, porque ele é de caráter missionário, porque Deus não excluiu o estrangeiro de jeito nenhum. O problema de Israel estava com a sua tradição, o seu ensino errado, mas não com a Bíblia, a palavra de Deus, porque lá em Isaías capítulo 56, só colaborando com o que já foi dito, e o versículo número 3 diz assim, é o próprio Deus falando, e não fale o filho do estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo modo me apartará o Senhor do seu povo. Deus está dizendo, não fale isso, é que o estrangeiro, que se chegar ao Deus de Israel, nem ele, nem seus filhos, diga assim, o Senhor nos apartará porque nós não somos dessa, deixa eu usar assim, atualizar a linguagem, né? Nós não somos dessa genética, não. Quer dizer, o Deus de Israel, ele tem interesse, na verdade, por todo o mundo. Isso é evidente, principalmente no livro de Gênesis, como já foi comentado aqui pelos ministros, e também em todo o Antigo Testamento. E o livro de Isaías, que com certeza vai ser comentado mais ainda, mostra Israel como sendo essa luz para o mundo. Mas o que chama muita atenção é esse versículo. Não diga, é Deus falando, não diga o estrangeiro ou o filho do estrangeiro. O Senhor nos apartará do seu povo. Veja o medo que o estrangeiro tinha. Então já significa, pastor, respondendo a sua pergunta, que Israel já achava que era esse povo predileto por Deus, como se tudo fosse se resumisse exclusivamente nele. Fazendo um link com o Novo Testamento, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1, olha, naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, nem telefone, nem celular. Mas quando Pedro chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele se defrontou foi com a seguinte pergunta, né? Entrastes tu na casa do incircunciso? Ou melhor, o homem mal tinha chegado e já estavam perguntando se ele tinha entrado na casa do incircunciso, que já era uma censura que estava sendo feita. É quando Pedro começa a mencionar o que foi que aconteceu na casa de Cornélio e o próprio Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus também do Novo Testamento, que tem um interesse por toda a humanidade. Agora, é claro que Deus tem um plano específico para Israel, no sentido dele ser essa luz para o mundo. E o senhor fala aqui do texto de Isaías 56, que é uma promessa de Deus não só para o estrangeiro, mas para o eunuco também, né? Sim, e o texto tem o versículo 6 do capítulo 56 de Isaías diz assim: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir, para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos. Então, a visão aqui já é uma visão universal. Eu queria chamar a próxima tela, evangelista Alessandro, ainda dentro da baliza aí do Gênesis 1 a 11, nós temos aí neste conjunto de textos, de capítulos, 3 crises e 3 promessas. Nós temos aí Gênesis 3, 6 a 7, o momento em que o homem peca, e aí nós temos a promessa de Deus em mandar o Messias. Gênesis 6, 5 a 7, é aquele diagnóstico divino que o homem é mau desde a sua meninice. E aí Gênesis 9 e 27, a promessa de Deus. Gênesis 11, 1 a 3, vai falar sobre a Torre de Babel, aquele propósito do homem de quebrar, de ir na contramão do que Deus havia estabelecido para a humanidade. E aí nós temos Gênesis 12, 1 a 3, Deus respondendo com a promessa. Ou seja, nesse conjunto de textos, Gênesis 1 a 3, a gente vê que mesmo o homem vivendo e tendo seu livre-arbítrio de decidir na contramão daquilo que Deus queria para a sua vida, mas Deus nunca desistiu do homem. Certamente, pastor. Esse gráfico representa o amor de Deus gracioso em busca de um homem perdido. Quando o senhor falou sobre Gênesis 3, que é o Éden, a grande queda do homem, né? O primeiro desastre da humanidade, vamos assim dizer, a gente vai ver Deus indo atrás deste homem, como foi estudado na lição, como missionário, e propondo a este homem e também oferecendo a este homem a restauração. Em Gênesis 6, pastor, essa geração que recebeu essa dádiva de Deus se corrompe como os seus pais, como Adão, por exemplo, que caiu. Gênesis 6 ali é o ápice, porque o texto diz que o coração do homem era cheio de mal. Deus olhou para a raça humana e viu que a raça humana estava de fato perdida. Aqui a gente vai ver, por exemplo, a torre, né? A torre de Babel, capítulo 6. O homem esquecendo Deus, querendo ser igual a Deus, corrompendo o propósito de Deus, de sempre estar indo em sua busca. E Gênesis 9 a gente vê Deus, digamos assim, dando uma segunda oportunidade. Deus faz com que aquelas nações se espalhem, as línguas sejam... haja uma variedade de línguas, e aí Deus dando uma oportunidade ao homem novamente. E quando chega em Gênesis 11, essa geração que recebe de Deus essa graciosa oportunidade se corrompe ainda mais. Aí Deus diz, eu tenho que resetar. E reseta mais uma vez a humanidade a partir do dilúvio, mas antes vem a mensagem missionária novamente com a arca. Noé passa ali 120 anos, pastor, como pregoeiro, a mensagem, o título que se dá a ele é isso, como pregoeiro do Evangelho da Verdade. Lá em Gênesis, Deus é o pregador do Evangelho, porque aponta para Gênesis 3 e 15, aponta para Cristo. Gênesis 6, Deus, mais uma vez, é o pregador desse Evangelho, dessa mensagem salvífica, mas quando chega em Gênesis 11, o Senhor diz, agora eu vou levantar um homem para fazer isso aí. E Noé. A arca representa, pastor, o abraço de Deus para todas as nações, e o homem rejeita com seu livre-arbítrio. E o que acontece em Gênesis 12 é Deus dizendo, olha, rejeitei o mundo, vou começar de novo, vou dar uma outra oportunidade. Que Deus gracioso é isso? E Deus diz, a partir de Abraão, todas as nações serão alcançadas. Então esse gráfico representa as crises provocadas pela desobediência humana e a promessa de Deus, que é o resultado do seu amor e da sua graça, manifestada no Antigo Testamento para alcançar todas as nações. Mas em que Israel falhou? Israel recebe a grande missão, o povo escolhido para um propósito missionário, entretanto, no caminho desta grande missão, Israel acaba falhando. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E no bloco anterior nós estivemos comentando um pouco sobre o primeiro tópico, sobre o plano de Deus através de Israel e antes mesmo da escolha de Abraão, como Deus se relacionava com outras nações, e aprendemos aqui que a visão de Deus sempre foi alcançar todos os povos. Mas voltando aqui, nós paramos aqui nessa tela, missões no Antigo Testamento, aí falamos do relacionamento
entre Deus e as nações, Gênesis 1 ao 11. Mas eu queria chamar a próxima tela, por favor. Nós temos, evangelista Lucena, agora um texto que mostra de fato agora o povo de Israel. Veja aqui, em Abraão, foi dito aqui pelo evangelista Alessandro, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que apontava para a revelação de Deus a partir de Isaac, a nação de Israel, Israel servindo como instrumento de Deus para as nações. E aqui, na era patriarcal, Êxodo 19, 4 a 6, nós temos esse texto que eu acho que seria interessante lermos, né, para o professor que nos acompanha. Êxodo capítulo 19, versículos 4 ao 6, nos diz o seguinte. Versículo 4 diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Então nós temos aí esse texto, a base é Israel eleito para um serviço às nações. O povo deveria ser ministros de Deus, seus pregadores e seus profetas para a própria nação, bem como para as outras nações. Então esse texto deixa claro que da escolha de Deus para que Israel fosse um instrumento através do qual Deus se revelaria às nações. Perfeitamente, pastor. Esse sempre foi o projeto de Deus e o propósito de Deus, não só quanto à escolha da família de Abraão, de forma mais específica, como, consequentemente, os seus descendentes. Quando lemos principalmente, não é, o Antigo Testamento, o livro dos Reis, por exemplo, que está ali o cerne, não é, do desenvolvimento, do estabelecimento da nação na Terra Prometida, se vê de que várias vezes Deus deixou isso muito claro, trazendo à tona, inclusive mostrando que a razão pela qual tinha escolhido Israel não é porque Israel era mais importante no sentido bélico, estrutural. Pelo contrário, era uma manifestação da graça de Deus e por sua soberana vontade em escolher um grupo, não é, minoritário, uma família, e a partir dessa trazer à tona uma nação que serviria como luz, como referência. Haveria os sacerdotes especificamente quanto ao sistema litúrgico, cerimonial, mas esse texto que o senhor acabou de ler é muito importante porque já estava fazendo alusão para o sacerdócio universal de todo servo de Deus, o que vai ficar mais evidente no Novo Testamento, mas que Deus já estava responsabilizando cada um dos israelitas, que por causa da sua vida com Deus, da sua vida de piedade, serviria de influência. E eu estava aqui, enquanto o senhor estava comentando, me veio a lembrança, quando nós analisamos, por exemplo, o texto do segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a propósito, o próprio Senhor Jesus vai fazer menção a esse texto também, menção a esta realidade histórica, em Lucas capítulo 4, versículo 25 em diante, quando ele vai dizer, por exemplo, que na nação de Israel tinha muitas viúvas, mas somente a viúva de Sarepta foi contemplada, isso fora dos limites de Israel, mostrando de que a mensagem alcançaria também os gentios. E ele vai fazer, dentro desse contexto, menção do Ciro Naamã. Né? Ele vai dizer, olha, em Israel tinha muitos leprosos, mas Naamã, sendo Ciro, a mensagem da graça lhe alcançou, ele foi objeto do favor divino, recebeu a cura física e, consequentemente, a sua vida espiritual foi atingida. Mas a pergunta é, pastor, através de quem esse homem foi alcançado? Através de um sacerdote, através de um profeta constituído? Não, através de uma jovem, conforme diz o texto, mostrando que Deus já estava, desde o Antigo Testamento, preparando o terreno. Claro que na sua revelação gradativa vai ficar mais evidente no Novo Testamento isto, mas o princípio missiológico em que cada cristão, a partir da sua experiência com Deus, da sua vivência com o Senhor, seria um missionário. A nação de forma coletiva, mas cada israelita, cada judeu, individualmente, como essa mulher ou essa jovem a foi. Não sabemos o seu nome, não tinha nenhuma função de muita importância dentro da estrutura social de Israel, mas deu testemunho e, através dela, aquele homem foi alcançado e serve como referência. Vamos voltar para o primeiro tópico de nossa lição ainda. Irmão Jonas,
Já foi descrito aqui o plano de Deus, Gênesis 1 a 11, depois Gênesis 12 em diante, por meio de Abraão, nação de Israel, as nações. Já foi aqui descrito de que em todo o desenvolvimento da revelação de Deus e da história da salvação no Antigo Testamento, Deus sempre se relacionou com outras nações por meio de Israel. Só que nós temos agora esse tópico que vai falar sobre a falha de Israel. Observe que o texto que foi lido diz que Deus queria que o povo fosse para ele uma propriedade peculiar, fosse para ele um reino de sacerdotes e uma nação santa. Só que nesse trajeto, no exercício da missão, a gente percebe que Israel sempre tropeçou aqui e acabou falhando em seu papel. Pois certo, pastor. Israel, como o texto diz, capítulo 19, versículo 4 de Êxodo, é um povo escolhido, foi um povo reservado por Deus. O livro de Isaías vai mostrar ele como sendo a luz realmente para os gentios, mas Israel falha. E é bom deixar claro uma coisa, que essa falha foi de maneira proposital. Quer dizer, Deus não induziu Israel a fazer isso. Por sinal, em vários textos bíblicos do Antigo Testamento, Deus anuncia as terríveis consequências se Israel falhasse. A exemplo disso, nós temos Levítico capítulo 18, versículo 28. Porque todo o capítulo 18 fala das coisas abomináveis que os cananeus faziam, e Deus disse, olha, se vocês fizerem isso daqui, está lá, a terra vai vomitar vocês. Veja que Deus concedeu a terra. Mas se eles voltassem a fazer, ou melhor, voltassem a ter as mesmas práticas dos cananeus, eles iam cometer justamente, eles seriam realmente vomitados da terra. O autor da lição cita, por exemplo, Ezequiel capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, mostrando as diversas falhas que Israel cometeu. Pronto, Israel cometeu falha, mas Deus sempre tem um plano à sua disposição, mesmo Israel sendo luz para os gentios, mas por outro lado, Deus não rejeita também o seu povo, como vai ter, isso está muito claro em Romanos capítulo número 11, alguns falharam, Paulo diz assim, em parte, né? Não é na sua completude que Israel falhou, mas mesmo havendo essa falha, Deus providencia sim, providencia meios para que este mundo possa ser alcançado pelo Evangelho da graça de Deus. E essa sua fala, irmão Jonas, é importante para que tragamos assim a verdade de que Israel falhou não foi por um decreto de Deus, não foi Deus que decretou a falha de Israel. Segundo lugar, Israel, embora tendo falhado, Deus não rejeitou Israel por completo. Isso retomamos aqui, lembramos aos irmãos, capítulo 9, 10 e 11 do livro de Romanos, capítulo 9, a escolha de Deus a Israel, capítulo 10, a rejeição de Israel, e capítulo 11, a restauração de Israel. Então é preciso que se tenha isso bem claro, porque por conta da chamada teologia da substituição, que muitas atrocidades ao longo da história aí foram cometidas contra os judeus, está sendo alimentado, né, evangelista Alessandro, por essa teologia da substituição, começou a ser utilizada como uma força motriz para a rejeição de Israel, inclusive para sentimento antissemita, né? Então, é bom deixar claro de que Israel falhou nesse propósito, mas há um projeto de Deus para Israel e que o livro de Romanos deixa claro isso. Sem sombra de dúvida, pastor. E, afinal de contas, nós estamos pregando sobre um Deus misericordioso, gracioso, bondoso e que dá oportunidade, sim. Quando o professor Jonas estava falando, pastor, sobre a falha de Israel em anunciar o Evangelho, a gente pode citar também, se o senhor me permitir, quer dizer aqui, textos como, por exemplo, Isaías 42, verso 1, que é uma alusão também a Cristo, à nação de Israel, primariamente, mas também profeticamente a Cristo. Na teologia isso aqui é chamado de sensus plenius. Quando Isaías estava escrevendo, é claro que o povo entendeu sendo aquela mensagem para eles, mas que aponta para Cristo também. O texto diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho,
o meu eleito, a quem compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Aqui, meu servo, o povo de Israel, é um apontamento para a pregação do evangelho às nações. Capítulo 43, por exemplo, versículo 8, sobre essa mensagem de Israel aos gentios, pastor, que essa mensagem, como foi colocada aqui, que não foi pregada como deveria, diz: trazei, veja que aqui, qual era a responsabilidade de Israel com essa mensagem? Trazei o povo cego, de quem tem olhos, que tem olhos, cegos que têm olhos, os surdos que têm ouvidos. Aí Deus diz: todas as nações se congreguem. Isso aqui fala sobre os gentios, a partir de Israel, as nações se congregando, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Deus está perguntando a Israel: olha, os povos vão vir, eles são cegos, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. E quem fará isso? Quem fará eles ouvirem? Aí o próprio Deus diz no versículo 10, vós, Israel, sois minhas testemunhas. Então veja que o Israel tinha esse papel que foi falhado, porque no versículo de número 11 tem o propósito da mensagem. Qual era a mensagem que esse povo deveria ouvir através de Israel? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Veja que a mensagem aqui é uma mensagem salvífica, é uma mensagem missionária. O versículo 14 diz: assim diz o Senhor, vosso Redentor. Fala de missão, pastor, isso aqui. Quando nós olhamos, por exemplo, para o verso de número 21, aqui é onde está o que o senhor estava dizendo, a interpretação que se dá por essa falha de Israel, a exclusão de Israel. Não é bem assim, mas de fato eles erraram. A este povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Ou seja, eles deveriam testemunhar de Deus. Versículo 22, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Ele foi escolhido para ser pregoeiro e se cansou de Deus. Ele foi chamado para ser testemunha, porque no versículo 8, pastor, do capítulo 44, Deus relembra: porque vós sois a minha testemunha. E essa palavra testemunha aqui, pastor, no Novo Testamento, é a mesma palavra que Jesus usa para a igreja: martírios, testemunhar. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Veja, o que Deus disse a Israel no Antigo Testamento: vocês serão minhas testemunhas, Jesus disse à igreja a mesma coisa. Na tradução da Septuaginta, que é a versão do grego, do hebraico para o grego. E pastor, olha, veja o que é que diz aqui no capítulo ainda de Israel, capítulo 45 de Isaías, sobre Israel, Deus chamando as nações, pastor, através de Israel, diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todas as nações da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Então veja que essa mensagem missiológica Deus entregou a Israel. Israel deveria levar as nações e mostrar que não havia outro Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 48, versículo 1, Deus disse a Israel: e vocês farão menção do Deus de Israel às nações. O capítulo 48, versículo 18: se vocês tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Eles não fizeram isso. Deus não abandona, mas nós precisamos dizer de que Deus cobrou de Israel. Capítulo 49, versículo 6 de Isaías, diz assim: disse mais o Senhor: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer, olha que coisa linda, pastor, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Veja o que aqui Deus está dizendo. Aquelas centrífugo, né, pastor? Te dei, Israel, para a luz dos gentios. Gentios aqui se refere a todos os povos, todas as nações. Eu te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha que coisa tremenda isso aqui. Isso aqui, pastor, é maravilhoso. Deus dizendo a Israel: olha, você foi escolhido para ser o arauto, a minha testemunha para as nações. Mas infelizmente, pastor, a gente vai ver que eles se desviam, tanto é que tem um cativeiro. Isso. Mas Deus não o rejeita, porque lá na anunciação, e aqui é tremendo, na anunciação do nascimento do Messias, o Senhor, através do anjo que leva a mensagem a Maria, pastor, deixa claro de que aquele Deus que viria, que seria Cristo, seria para salvar o seu povo Israel.
A partir de Israel, as nações seriam alcançadas. Assim como no Antigo Testamento, vocês serão arauto para levar a luz às nações. Aí a mensagem a Maria é: essa criança aí, ele veio para o seu povo. Veja que não houve uma rejeição. Houve uma punição, porque o pai que ama pune, foi lá para o cativeiro, mas não houve uma rejeição. Disse: olha, ele veio para Israel, para o seu povo, que o rejeitou mais uma vez. Aí é quando Deus diz: agora os gentios vão ser arautos, já que Israel, no Antigo Testamento, rejeita. Eu dou testemunho desse meu amor, trazendo uma nova oportunidade. No Novo Testamento, com a vinda de Cristo, ele rejeita novamente. Agora eu vou mostrar a Israel o que eles deveriam fazer através da igreja. É onde entram os gentios, pastor. Não há uma rejeição, tanto é que o período da tribulação vai ser o período em que Deus vai puxar Israel mais uma vez e dizer: eu tenho vocês como meu eleito. Agora vocês vão ser punidos para mim entenderem que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, pastor, não há rejeição, mas há uma cobrança. E essa missão de Israel que foi falhada vai ter essa contribuição para o mundo, vai como? A palavra que foi entregue a eles e, claro, a pessoa de Cristo, que vai ser lá na frente anunciada a sua encarnação. E aí nós temos o outro tópico, falar sobre a contribuição de Israel para o mundo. E aqui nós temos evangelista Lucena, nós temos a revelação de Deus, nós temos a Escritura, nós temos os profetas e nós temos o Messias, né? Se fôssemos elencar mesmo, teria muito mais coisas que poderíamos até relacionar. Mas, objetivamente, os profetas, a revelação de Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento e o Messias prometido. Perfeitamente, pastor. E se o senhor me permite sintetizar o que o senhor fez menção, lendo Romanos capítulo 9, o versículo 4 e o versículo 5, que Paulo exatamente usa essas palavras para mostrar, sobretudo, a contribuição de Israel para o mundo e reconhecer essa importância. Quando ele diz assim: que são israelitas, dos quais é a adoração de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Então, Paulo está, nesse texto, também reconhecendo a importância de Israel e a sua contribuição. O próprio Senhor Jesus vai dizer, em relação, naquela conversa com a mulher samaritana, de que a salvação vem dos judeus. Não é? Ele está dizendo, claro, não está dizendo que a salvação é exclusiva para os judeus. Está dizendo que Deus revelou este projeto, não é? E da nação de Israel veio o Messias, que é o maior legado, o maior presente que Deus deu à humanidade, e isso através daquela nação. Vamos para o segundo tópico de nossa lição. Nós temos o amor de Deus para com outras nações. Vimos, irmão Jonas, a revelação de Deus, seu propósito missionário no Gênesis. Vimos também no Êxodo, propósito. Vamos fechar aqui dizendo que pouco tempo que nós tivemos aqui, nós apresentamos esse propósito missionário no Pentateuco. Ao citar Isaías, estamos dizendo aqui que o propósito de Deus nos profetas. E nós temos também este propósito de Deus nos Salmos. Eu queria chamar aqui a próxima tela. Nós temos aí propósito de Deus para missões no Saltério de Israel. E o texto diz o seguinte: o Saltério é um dos livros mais missionários do mundo, porque quando se fala de missões no Antigo Testamento, algumas pessoas lembram muito Abraão, né? Lembram muito Abraão, o texto de Isaías também é muito citado: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Mas a gente percebe que os Salmos ou o Saltério de Israel é rico, o Saltério de Israel é rico em referências missionárias. Aí o texto diz o seguinte: embora possamos admitir que todos os salmos possuam rótulos como missionários, com mensagem e desafios diretamente missionários, podemos elencar alguns especificamente. E aí nós temos o Salmo 2, Salmo 33, 66, 67, 72, 96, 97, 100, 117 e 145. Eu queria, por exemplo, ler dois salmos rapidinho aqui. Salmo de número 67, por exemplo. Eu vou ler o 67 e o 117, e aí o senhor comenta esse propósito de Deus em missões no Saltério de Israel. Salmo de número 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E aqui a gente já percebe neste salmo a aplicação da bênção arônica, né? Lá de Números 6, 24 a 26. Aí ele diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Veja que coisa tremenda. O autor ele pega a bênção arônica, que é uma bênção direcionada à nação de Israel, e faz uma aplicação, um propósito missionário para as demais nações. Aí ele diz assim: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então nós temos aqui um destaque. O Salmo de número 117, que é o menor salmo da Bíblia, também é um salmo missionário. Salmo de número 117 diz o seguinte: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Então nós temos aí no livro dos Salmos, já que estamos falando sobre missões transculturais no Antigo Testamento e essa base bíblica no Antigo Testamento, mostrar que nos Salmos também podemos encontrar diversas referências desse propósito de Deus para alcançar as demais nações. Com certeza. É interessante que, no caso dos Salmos, se fosse realmente puramente nacionalista, seria cantado exclusivamente para Israel. Agora imagino que é o coral de Israel cantando esses salmos, dizendo assim: todas as nações louvem ao Senhor. Quer dizer, é Deus, por intermédio dos salmos, dizendo a Israel e dizendo a todo mundo que Ele é Deus de todo mundo e que essa salvação tem que se espelhar. Isso mostra, na verdade, o quê? Mostra aquela finalidade principal de Israel, como já foi citado aqui pelo evangelista Alessandro, né? Luz para os gentios. Quer dizer, como é que essa luz vai se manifestar? Através do ensino e através da música. E diga-se de passagem uma coisa: é mais fácil eu esquecer um discurso que foi dado há 2, 3 anos atrás, mas uma música aprendida, eu levo ela muitas vezes até para o fim da minha vida. Aos 90 anos de idade, 90 a 100 anos, a pessoa se lembra das músicas que aprendeu na infância, que é Deus dizendo, né, de maneira bem clara, colocando na cabeça dos israelitas, disse: louvem todas as nações. Israel, nesse caso aqui, passa a ser o centro, não ser um centro geográfico, mas ser o centro irradiador da mensagem de Deus para todo mundo, pastor. E vamos para a próxima tela. Evangelista Alessandro, voltando aqui ao profeta Isaías. Isso. Que o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico, e alguns autores também dizem que o livro do profeta Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, né? Porque mais é o profeta que mais fala sobre o Messias. E aí nós temos nesse quadro aí um dado bem curioso, porque nós temos aí o título ou função, nós temos aí no meio, por exemplo, meu escolhido, meu servo, uma luz às nações, chamou-me desde o ventre, chamadas pelo teu nome. E nós vemos que estes termos, evangelista, ele, no livro do profeta Isaías, ele é, por exemplo, o senhor citou aqui, Isaías 42:1, 49:3, 49:6, 49:1, Isaías 4:1. São termos que são aplicados ao Messias, mas dentro do próprio livro do profeta Isaías, estes mesmos termos são aplicados a Israel. Olha, nós temos o termo meu escolhido, por exemplo, Isaías 42:1 fala sobre o Messias, mas temos Isaías 41:8 e 9 que o termo é aplicado a Israel. E assim sucessivamente. Então mostra que Deus, no Antigo Testamento, parece até uma verdade redundante, mas Deus no Antigo Testamento, isso é importante por quê? Porque há pessoas que pensam que Deus só se revelou do ponto de vista missionário no Novo Testamento. E aqui nós estamos mostrando, a partir de algumas passagens do Antigo Testamento, de que esta visão de Deus de alcançar os povos começou no Gênesis,
continuou nos livros históricos, livros proféticos, os livros poéticos, e aí o profeta Isaías, aqui a gente fecha, mostrando que Deus continuou com o mesmo propósito de alcançar a todos. Sem sombra de dúvida, pastor. Eu achei muito boa essa tabela e o título que foi dado, né? Missões no Antigo Testamento, mais missões no profeta Isaías. Quando o senhor falou que o profeta Isaías é chamado por alguns teólogos como o Evangelho do Novo Testamento, é verdade. O Evangelho do Antigo Testamento. Foi um trocadilho de palavras. Obrigado. Até a própria estrutura do livro, pastor, remete à Bíblia. Chamam também de uma mini-Bíblia, né? São 66 livros, por exemplo, 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. O Antigo Testamento são 39 livros e o Novo 27. Os 39 livros, os 39 capítulos de Isaías apontam para a nação de Israel e o projeto de Deus e a história daquele povo. Os 27 capítulos apontam mais para a missão do Messias e a mensagem, vamos dizer assim, evangelística, quer dizer. E esses capítulos são muito claríssimos, né? Por exemplo, aqui caberia também, se fosse o caso, pastor, além desses capítulos que são muito específicos, o capítulo 55 também, quando diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde a mim as águas, vinde às águas. Isso aponta para um aspecto de Cristo. Ele disse que era água também, não é? Vinde. E aos que não tende dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinde, e sem preço, vinho e leite. Aí o texto continua, mas no versículo 3, pastor, o profeta Isaías, complementando, adicionando essa tabela, diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Jesus disse isso: vinde a mim todos que estáis cansados. Isso é uma aplicação muito bonita. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Isso fala da aliança de Cristo, também fez com as nações, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eu vos darei testemunhos a todos os povos. Versículo de número 5, pastor, ainda aqui, diz assim: e eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Então vejam, é uma mensagem missionária. Esses capítulos 42, 49 e 44 apontam de forma muito claríssima a questão do indivíduo e a questão da nação. A nação como um todo, a mensagem foi dada a Israel. E ao indivíduo, pessoalmente, nós podemos dizer que pode se aplicar à pessoa de Cristo também. É uma mensagem, como já falamos no bloco passado, que na teologia é chamada de sensus plenius. Aplica-se ao povo naquele momento que Isaías estava falando, mas aponta para o futuro. Então, o livro de Isaías, sem sombra de dúvida, é um livro missionário, por isso que a gente está citando tanto Isaías. Se for ler cada capítulo desse, inclusive o 55, que pode ser acrescentado aqui, é uma claríssima evidência, pastor, da mensagem que a igreja prega no Novo Testamento. A mensagem aos povos que estavam cegos, que estão cegos, a mensagem dos povos que estão desviados, a mensagem ao ímpio que não tem salvação, mas que pode ser alcançado, luz para nações. Enfim, pastor, só essa tabela aqui daria a lição da escola dominical inteira. Qual a aliança de Deus com a humanidade e como essa aliança ela se comportou no Antigo Testamento? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição com o título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E no bloco anterior ficamos comentando o segundo tópico de nossa lição, o amor de Deus para com outras nações, e mostramos este amor demonstrado no livro dos Salmos e também no livro do profeta Isaías. E aí, continuando aqui a nossa abordagem, nós já temos aí o subtópico 2, falar sobre a viúva de Serepta e o profeta Elias. E esse tópico 2, né, o amor de Deus para com outras nações, subtópico 1, os olhos de Deus sobre todos os povos,
subtópico 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias, e o subtópico 3, a missão de Jonas em Nínive. Então, irmão Lucena, a gente percebe que Deus não só se relacionou com Israel por meio de outras nações, mas temos também a Bíblia descrevendo testemunhos pessoais do Deus que se revela a pessoas específicas, não apenas as nações, mas a pessoas específicas, gentias dessas nações através do profeta Elias. Aí nós temos Jonas, né, como aquele que foi enviado para alcançar toda uma cidade, mas ao mesmo tempo nós temos um profeta que foi enviado para alcançar uma única pessoa. Aí, aliás, por falar na viúva de Sarepta, nós temos este exemplo descrito pelo próprio Jesus lá em Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 28, como um exemplo de que Deus se relaciona com todas as nações. Israel não é nenhum filho predileto de Deus, mas Deus se relaciona com todas as nações e deseja que todos sejam alcançados. Perfeitamente, pastor. Quando o comentarista, o pastor Wagner Gabi, faz menção desses dois exemplos, claro, que já foi citado vários, não é? Tanto o Êxodo 12, nós fizemos menção de Raabe, não é? Quando que era uma cananita, que foi alcançada também, inclusa na genealogia, a propósito, e também citada na Galeria dos Heróis da Fé, a própria Ruth. Então, são exemplificações de que o desejo de Deus sempre foi alcançar todas as nações, isso de forma coletiva como de individual. E eu imagino o quanto era difícil para o judeu, não é? Principalmente aquele nacionalista, usar a expressão que o professor Jonas usou, que se arrojava, não é? Se limitava, se agarrava com orgulho e entender, por exemplo, a própria crítica que Jesus faz em decorrência da rejeição dos seus compatriotas que residiam na cidade de Nazaré, onde ele havia crescido, e exatamente dentro desse contexto ele vai trazer a lembrança a propósito desses dois personagens, um deles a viúva de Sarepta, e também faz menção, como já mencionei, do próprio Ciro, que nada mais é do que uma demonstração da graça divina. Em decorrência da desobediência da nação de Israel, o reino do norte, principalmente na pessoa de Acabe e sua esposa Jezabel, nós encontramos isto de forma muito clara quando lemos 1 Reis, capítulo 17, e também capítulo de número 18, quando há uma perseguição ferrenha contra Elias, e o próprio Deus o orienta a sair dos holofotes, no capítulo 17, e vai a Sarepta. Enquanto há uma mulher que casada estava com o rei de Israel, que deveria ser o maior defensor, não é, da mensagem evangelizadora, evangelística, não é, missionária, para que todos os povos fossem alcançados, estavam dando mau testemunho e querendo excluir Deus de cena. E, exatamente, curiosamente, ele vai para as regiões de Tiro e Sidom, não é, que era exatamente uma região cananita, uma região ímpia, melhor dizendo, onde esta mulher é alcançada pela graça de Deus. O que é isso? Nada mais do que a demonstração da misericórdia de Deus. O fator de Jonas, da mesma forma. Se a gente for analisar historicamente quem era a cidade de Nínive, simplesmente a capital da Síria, um dos mais violentos povos que faziam atrocidades, né, contra as mulheres grávidas, como a história mostra, em que faziam questão, né, de abrir o ventre, a barriga dessas mulheres e lançavam os fetos contra as paredes, cortavam polegares das mãos e dos pés dos homens, principalmente os mais jovens, para que não pudessem empunhar uma espada para defender a sua nação e se insurgir contra eles. E exatamente a este povo Deus direciona Jonas, que diferente do que alguns dizem que ele foi medroso, né, em não querer ir lá, pelo contrário, não é que ele tivesse medo, é porque ele próprio vai descrever de que entendia de que Deus era tão misericordioso que com a mensagem Deus podia usar de bondade e as pessoas se converterem. E ele reluta. São demonstrações de fato da graça e da mensagem central que durante todo o Antigo Testamento Deus vai mostrar. Diferente do que alguém pensa, pastor evangelista Alessandro, professor Jonas, que a graça só é vista no Novo Testamento, a manifestação da graça de Deus também é contemplada no Antigo e nesse caso aqui citado nesses dois exemplos. E vale pontuar também que a graça ela está presente lá, próprio Gênesis 3,15, já é a manifestação da graça de Deus. Porque Deus poderia, como disse ao homem, que no dia que ele comer, certamente morreria. Deus poderia destruir, irmão Jonas, toda a raça humana, mas Deus manifesta a sua graça. Uma outra verdade que
é preciso ser dita com relação ao desenvolvimento da história da salvação no Antigo Testamento é que a graça está presente no Antigo Testamento. Segundo, ninguém no Antigo Testamento foi salvo por lei, né? Porque há um pensamento aí fora, né, que diz assim, não, os que viveram o Antigo Testamento serão julgados pela lei. Os que vivem o Novo Testamento serão julgados pela graça. Só que não é dessa forma. A Bíblia mostra de que sempre a salvação foi pela fé. Está aí a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, para descrever isso. Então, a salvação sempre foi pela fé. A diferença é que os do Antigo Testamento vislumbravam um sacrifício superior que viria no futuro, e nós aqui estamos com nossa fé no passado de um Cristo que não só veio, mas que morreu, ressuscitou e vivo está. Mas voltando aqui, irmão Jonas, a questão de Jonas, o profeta Jonas, é o único profeta ou missionário, vamos usar esse termo, no Antigo Testamento ou na história da igreja, ou na história do modo geral, de que ele vai pregar a palavra a um povo do qual ele não deseja que o povo se converta, porque ele, no seu coração, pela descrição que foi feita aqui pelo evangelista, o que ele queria mesmo era que Deus descesse juízo e arrebentasse com o povo. E quando Deus não o faz, porque o povo, de fato, se arrepende, ele vai questionar a Deus porque é que Deus fez isso, e até diz assim, por isso que eu fugi. Porque eu sabia que se esse povo se convertesse, tu ia ter misericórdia desse povo e não iria destruir. Então, é o primeiro missionário na história da revelação de Deus, de que não tinha desejo do povo a quem foi enviado que o povo se convertesse. Verdade. Interessante quando se estuda os profetas do Antigo Testamento, uma grande maioria deles profetizam de Israel para Israel e para as outras nações, mas profetizando dentro de casa. No caso de Jonas, é um caso bem diferente, porque Deus pede que Jonas saia de casa, ou diga-se passagem, do território israelita, vá justamente para a cidade de Nínive e vá levar uma mensagem de juízo, como está escrito. E essa mensagem de juízo para esse povo tem um efeito. Qual é o efeito? Fazer com que o próprio rei de Nínive faça um decreto. Esse decreto obriga até os animais a jejuarem. Agora, isso que é geralmente veiculado por aí dizendo que ele estava com medo, não é medo não, é raiva mesmo, porque capítulo 4, versículo 1 do livro do profeta Jonas diz assim o texto, mas desgostou-se, quer dizer, que coisa, né? Desgostou-se Jonas extremamente, o texto diz assim, extremamente disso, e ficou todo ressentido e disse, veja que ele conhecia muito bem a misericórdia de Deus. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, quer dizer, me antecipei, fugindo para a cidade de Tarsis, pois sabias que és Deus, eu sei, né? Deixa eu só pontuar, tu és um Deus piedoso, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus que tem um longo ânimo, né? Longânimo, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Quer dizer, eu sei de tudo isso aí. E foi por isso mesmo, de eu saber do teu grande amor em perdoar o pior dos pecadores, que eu fugi. Quer dizer, na mente de Jonas, se a mensagem não chegasse, Deus não alcançaria esse povo, né? Mas Deus arrumou um jeito do profeta chegar justamente naquela cidade ali, e a mensagem chegou e o povo se arrependeu. Veja que o senhor, lembrando do que o senhor disse, que ninguém é salvo pelas obras da lei, né? Porque aqui é um exemplo de graça que está sendo ministrado. Ezequiel 33, verso 1, a Bíblia diz assim, de maneira muito clara, né? Deus dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e volte justamente para o Senhor. Então é o primeiro missionário, pastor, que leva, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, que tem um chamado de Deus para ir para outra nação, levar uma mensagem de juízo e esse povo se arrepende, como diz o texto bíblico, houve arrependimento e houve justamente uma conversão. E essa fala de Jonas mostra um certo nacionalismo, porque
Ele sabia que Deus era piedoso, ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era longânimo e que Deus era bondoso. E não somente com Israel, desculpe, pastor, não somente com Israel. Ele está dizendo isso porque ele sabe que Deus também é bondoso com as outras nações. Com as outras nações. Mas ele queria todos os benefícios, esses benefícios apenas para a sua nação, mas não para outras nações. Vamos para a última tela, rapidamente. Nós temos aí as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Evangelista Alessandro, temos aí as alianças de Deus e a aliança incondicional e condicional. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Se o senhor me permitir, só antes de entrar propriamente dito na sua pergunta, enquanto o professor Jonas estava falando sobre Jonas, né, eu lembrei de uma fala de um teólogo que eu achei interessante, que Jonas é o protótipo aqui também já da missão da igreja em ir. A gente falou das nações vindo para Israel, né? Jonas já vai. Inclusive, por 2 vezes tem a ordenança de Deus. Versículo 2, Deus disse, levanta-te e vai. Jesus disse, ide, vai às nações. No capítulo 1. No capítulo 3, pastor, volta a ordenança. E veio a palavra do Senhor pela 2ª vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade. Né? Então, o ide aqui está presente, né? Não é mais vinde a Israel, é Israel indo às nações. Bom, desculpe fazer essa interpolação, mas falando aqui sobre a questão das alianças, pastor, o último ponto da lição é bem interessante, porque fala sobre as alianças entre Deus e a humanidade, e a gente já viu, desde o começo da lição, de que o propósito de Deus, do Gênesis para cá, é promover ao homem perdido a oportunidade de salvação. E Deus fez alianças, Deus promoveu essas alianças. A gente viu alianças com o próprio Adão, a gente viu alianças com o próprio Noé, a gente viu alianças com o próprio Abraão, a gente viu alianças de Deus com o próprio Moisés, quando o povo sai do Egito. A gente viu alianças de Deus através de Israel, a partir do livro de Isaías. E essas alianças, pastor, essa aliança de Deus, ela se divide em duas formas. A incondicional. O que seria incondicional? Deus disse lá em Gênesis 13:15, que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Aconteça o que acontecesse na história, Cristo teria que vir. Então é incondicional. Nada nem ninguém abalaria essa aliança que Deus fez de restaurar o mundo. Tanto é que Cristo veio, de fato encarnou, viveu e cumpriu. Agora a aliança incondicional, pastor, já não é mais Deus para com o homem, é o homem para com Deus. A escolha. Quando nós olhamos aqui para o ponto 2 da lição, fala dessa aliança incondicional e da condicional. A condicional é eu aceitar essa proposta. Inclusive, a lição cita aqui Deuteronômio 28, que Deuteronômio 28 fala dos resultados da bênção e da maldição. Da bênção, obediência àquilo que Deus determinou. Da maldição, se você não obedecer, virá isso sobre ti. Então, aqui é incondicional, é Deus falando. A condicional é o homem aceitando ou não. Eu vou aceitar ou não essa bênção da condição da aliança de Deus. E aqui é a salvação, né? A salvação, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Mas por que nem todos são salvos? Porque nem todos se submetem a essa aliança que Deus quer com o homem. Então, eu concluiria dizendo isso, pastor, que essa aliança de Deus ela é dupla. E aqui cabe a mim aceitar ou não essa mensagem salvífica. Evangelista Luciano, nosso tempo já estourou. O que é que a gente pode extrair assim, as lições para estar orientando o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. Eu apenas lembraria do que já foi tratado com muita propriedade, aproveitar em sala de aula, claro, que vai ter uma lição especificamente tratando sobre esse assunto à luz do Novo Testamento. Então, ler o quanto possível textos que foram aqui citados, está à disposição na própria lição, o esboço da superintendência, recorrer também, e que se leia exaustivamente, até para corrigir o que já foi tratado aqui, dessa ideia, não é, de que a salvação apenas limitava-se a Israel, como alguns judeus entendiam, de que a graça só é manifesta no Novo Testamento e não no Antigo, e de que, sobretudo, a mensagem de Deus do início ao fim sempre foi abençoar todas as pessoas. Deus não tem predileção por A em detrimento de B. A salvação de Deus, quanto à sua fonte, é exclusivista. Só Deus salva, mas quanto ao seu alcance, é a todas as pessoas. De modo que é inaceitável olhar para as páginas já do Antigo Testamento e dizer de que Deus não queira salvar a todos. Não é alguém salvo, como já disse o evangelista Alessandro,
porque não se submete à sua parte do contrato que Deus estabeleceu em sua palavra. Bom, Jonas? O professor deve mostrar que no Antigo Testamento existem diversos textos que fundamentam e mostram um Deus que tem interesse por toda a humanidade. Foi citado aqui, por exemplo, o livro do profeta Isaías, tem Ezequiel, vários textos estão no esboço produzido pela superintendência, estão também aqui na lição da Escola Dominical, fundamentar que o desejo de Deus é salvar todas as nações. Alessandro? Pastor, relembrar que o compromisso da igreja é fazer aquilo que Deus estabeleceu para Israel e, consequentemente, para o seu povo também, os gentios no Novo Testamento. Levar o evangelho a todas as nações, pregar a mensagem de salvação e ser um arauto de Deus no mundo em corrupção. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele nos concedeu e fazer uma oração especial por todos os professores. Parabéns a todos os professores pelo seu dia. Evangelista Alessandro, vamos orar? Pois não, pastor, então vamos orar. Querido Deus, queremos louvar o teu santo, excelso nome, te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, debruçados sobre a tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento. Te pedir que continues abençoando, que essa porta nunca se feche e que a tua palavra seja propagada, Senhor, ainda mais. E neste momento fazer menção, Deus, dos teus servos e servas que têm se dedicado, Senhor, como professores da tua palavra, ensinadores do evangelho, que o Senhor Deus continue abençoando, dando-lhes saúde, graça, força, ajudando a sua família, para que eles possam ainda mais, Senhor, fazer esse trabalho tão nobre que é ser formadores de caráter cristão. Ajuda o Senhor, nós te pedimos também, em nome de Jesus. Abençoa a Rede Brasil, como sempre te pedimos, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira e família, toda a diretoria da igreja, bem como a superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, que também, Senhor, tem levantado a bandeira do ensino bíblico, o ensino teológico. Continua abençoando aquela equipe, que a tua bênção esteja sobre todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Na próxima semana, veremos a 4ª lição com o título Missões Transculturais no Novo Testamento. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.